Oi, eu sou a Mini. Eu sou a Daisy. E eu sou a Sara. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um DonasCast. Aqui nós conversamos com outras mulheres de diversas áreas criativas sobre seus processos, inspirações e dificuldades. Então, puxe uma cadeira e vamos conversar. Hoje a gente está continuando a série, né, para atender um pouquinho da demanda de vocês, para falar mais sobre as nossas carreiras, e a gente está entrevistando nós mesmas. Já teve eu, já teve a Deise, e agora vamos falar da Sara. Sara Aimé, sobre a sua trajetória e o mercado de trabalho como animadora. Sara Aimé é bacharel em Cinema de Animação e Artes Digitais pela UFMG, com graduação sanduíche em animação na University of Lincoln, na Inglaterra. Ela trabalha com animação 3D, edição de vídeo, motion graphics, ilustração e agora, em 2021, vai começar um mestrado em animação documental na Europa através do programa Reanima do Erasmus Mundi. Quem quiser conhecer e acompanhar o trabalho dela, pode segui-la lá no Instagram dela, @saraime1. É Sara com H no final e o numeral 1 depois do Aimé. Muito obrigada, Sara, por vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Esse momento inédito. Obrigada a vocês, vamos lá. Então, bora. Você pode contar aí um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho e a sua trajetória profissional? Então, eu comecei a trabalhar com motion, com animação, design. Antes da faculdade, eu ainda estava no ensino médio. E meu pai tem uma empresa de publicidade e divulgação aqui na minha cidade. E ele começou a expandir isso para trabalhar com publicidade indoor. Ele tem umas televisões dentro de supermercados e de alguns pontos de comércio na nossa cidade. E aí ele falou comigo, você sabe fazer uns vídeos de propaganda para poder a gente passar nas TVs? Porque teve um cliente que era um mecânico e ele queria tipo uma animação, assim. E eu, tipo, não, né? Não sei, mas quando a gente é adolescente, a gente tem muito menos medo de se jogar nas coisas, né? Eu falei, vou tentar. E aí eu comecei a fazer esses vídeos de publicidade para ele. E na época eu estava bem perdida assim, sobre o que eu queria fazer da vida, porque até então eu achava que eu queria fazer ciências da computação, que era a carreira que eu imaginava que trabalhava com o universo criativo, sabe? Com criar as coisas, criar jogos, criar qualquer coisa que tivesse relacionado a esse universo de animação e desenhos, assim. Aí eu fui na mostra de profissões da UFMG e não era. Eu fiquei bem decepcionada. Tipo, não era isso que eu estava imaginando. Não era um curso de programação. Aí eu estava meio perdida assim, e depois eu fui no último ano mesmo, que era o ano de fazer o vestibular no terceiro ano do ensino médio, e eu conheci o curso de animação do CAD, porque era o primeiro ano que eles iam fazer o vestibular de cinema de animação enquanto graduação, né? E aí eles estavam mostrando as coisas e tal. Eu falei assim, nossa, eu quero estudar isso, é isso aí que eu vou fazer, é esse curso que eu vou fazer. E foquei o terceiro ano do ensino médio inteiro a estudar isso. E durante a faculdade, como eu já tinha esse portfólio de motion por causa de ter trabalhado com meu pai e tal, eu comecei a fazer estágios primeiro dentro da UFMG. Fiz estágios em alguns setores da UFMG, até eu ir para o intercâmbio. Fui para o intercâmbio para estudar. No intercâmbio eu conheci outras possibilidades de trabalhar com animação e gostei mais da etapa de trabalhar como animadora 3D. Eu tive uma matéria no intercâmbio que desafiava a gente a se encontrar dentro da indústria, né? Porque a indústria é muito ampla. E aí eles propuseram a gente pesquisar quais eram as funções que você pode trabalhar dentro de um filme animado, por exemplo, e você escolher. E eu gostei da carreira de animação mesmo, de animador mesmo, porque você pode ser layouter, você pode ser modelador, você pode trabalhar como concept artist, tem um monte de coisa, né, que você pode fazer dentro da indústria de animação. E aí eles falavam pra gente pesquisar o que era o portfólio dessa carreira, e aí essa matéria era dedicada a gente montar um portfólio. Então eu fui para lá, descobri que eu queria trabalhar com animação 3D, porém não era tão focado assim aqui na Belas Artes, não tinha tanta estrutura para a gente estudar ainda animação 3D. E aí eu voltei focada nisso. Não, então vou começar a trabalhar para poder estudar animação mesmo, pagar um curso para estudar animação de uma maneira mais técnica e menos acadêmica, né?
E aí eu voltei e fui trabalhar como motion em agência de publicidade. Aí trabalhei por alguns anos dentro de agências de publicidade, atendendo demandas de motion graphics para narrativa empresarial mesmo, né? Eu trabalhava com apresentações de impacto, que a gente chama, que era para realizar grandes eventos mesmo, para algumas empresas, ou alguém vai lançar um novo produto, eles mandavam para a gente fazia vídeos animados, apresentações animadas, para eles mostrarem para os clientes. Trabalhei indo em eventos, o que um pouco traumático, porque trabalho demais, mas trabalhava viajando para lançamentos, trabalhava diretamente com a Fiat, aí eu ia em lançamentos de carros. Era bem curioso, bem interessante, assim, a gente aprendia muita coisa, aprendia a fazer soluções, assim, muito rápidas, né? Que é uma coisa que o mercado de trabalho chega, assim, empurrando a gente. Você está lá na faculdade, você leva uma semana para fazer um exercício, no mercado de trabalho você tem uma manhã. Eu quero numa manhã aqui, me apresenta o conceito e de tarde você termina. De tarde você desenvolve. E aí agora estou trabalhando como freelancer e agora estou aí vivenciando o drama das meninas, vivo compartilhando com elas. O drama de você saber fazer alguma coisa, mas nunca ter vendido aquilo fora do seu... como um produto, né? Você vende geral. Eu sempre vendi a minha hora de trabalho, então eu sempre coloquei valor mensal no meu trabalho. Eu nunca coloquei valor de, olha, isso daqui é um produto, eu quero que você faça, como é que cobra? Agora eu tô aprendendo a fazer isso aí. Mas é bem diferente mesmo. É muito difícil, né? Quando a gente começa na carreira de freela, assim, tipo, quanto cobrar. Eu acho que é o maior sofrimento de todo mundo, tipo, quanto cobrar e tal, e fazer todas essas coisas, fora, né, a parte de organização. Mas uma coisa que você comentou, que é muito legal, que é realmente isso, quando a gente cai aí no mercado de trabalho, meio que, tipo, é a realidade batendo na sua cara. Você vai trabalhar em agência ainda, que é, tipo, o pessoal, não é exatamente pastelaria, lógico, tem algumas agências que realmente são assim, mas é tipo, velho, eu preciso que você desenvolva o conceito dessa campanha aqui hoje, tipo, sei lá, até a hora do almoço, ou até, tipo, 1, 2 da tarde, desenvolve uma peça, né, tipo, no caso. Ou sei lá, sabe, começa a chegar, tipo, 300 coisas para você fazer, então é um rolê que você tem que desenvolver muita agilidade e, tipo, pensamento, né, tipo, raciocínio rápido para você, de fato, conseguir ter ideias, né, tipo, que vão solucionar aquele problema. E eu acho que o mercado... Com uma qualidade alta, né? Então essa pressão, né, faz com que você acabe tendo essa experiência, assim, que eu acho que é legal para você se desenvolver como profissional, mas acaba sendo muito estressante se você for, de fato, levar essa carreira adiante por muitos anos, né? Por isso que meio que o pessoal vira freela depois. Para poder traumático. Tentar assumir um pouco do controle, né? Exatamente. Mas é isso mesmo. Mas é uma coisa que eu achei muito legal, só comentando também um pouco, você falando da sua trajetória, foi essa matéria em si, para você descobrir o que você quer ser no mercado, porque a gente tem essa possibilidade, tipo assim, pensar animação, quero trabalhar com animação, mas são tantas possibilidades que tem dentro que a gente às vezes não sabe. A gente não sabia o que era fazer o setup, né? Na animação, que tinha uma pessoa responsável para fazer isso, né? Eu acho isso muito legal, porque muitas vezes a gente entra, e eu lembro muito disso na animação, porque eu entrei e falei assim, olha, eu gosto de animar, eu acho ok animar, mas não sei se é o que eu quero fazer. Aí você fica assim, será então que eu não quero trabalhar com animação? Mas tem tantas outras coisas que você pode mexer na animação, toda a pré-produção, pós-produção, né? Edição, música, roteiro, que... Exatamente. Sim, isso é muito legal de ter incentivado os alunos a procurar, né? E não só, tipo, jogado aí na vida, agora você se vira, você vê o que você gosta, o que você acha para trabalhar. Exatamente. E foi uma coisa muito interessante também, porque houve esse foco em você vai trabalhar com isso, né? Então você tem que procurar como é que consegue emprego nessa área. E aí eles mandaram direto, a gente desenvolveu o demo reel, no caso, quem estava escolhendo, né? O percurso de animador mesmo, desenvolver o demo reel e pesquisar quais exercícios que vocês podem começar a fazer para o portfólio de vocês.
como que apresenta esse portfólio, vocês postam isso no site, vocês mandam um link de um vídeo, vocês enviam o vídeo por e-mail, como é que essas coisas funcionam, porque aí você já pode começar dentro da faculdade mesmo, você já tem material para procurar um estágio, para se apresentar para um estúdio, falar, olha, eu quero trabalhar com vocês, eu queria fazer um trainee, né? No caso da Inglaterra, era um trainee, mas no Brasil um estágio, e é muito importante. Eu acho que, principalmente quando você está num contexto de, às vezes, você é o primeiro da família que está fazendo uma graduação em um tipo de área, ou o primeiro da família que está fazendo uma graduação de maneira geral, que é a realidade também, né, de muitas pessoas no nosso país, ninguém explica pra gente como é que funciona. Como é que você consegue um emprego com o seu diploma? É só pegar o diploma e você vai conseguir um emprego? Não é assim, né? Você vai fazer um estágio para entrar no mercado de trabalho, para pegar experiência e acabar com aquela questão de eu preciso de experiência para conseguir um emprego, mas para conseguir um emprego eu preciso Tem de que ter experiência. experiência. Como é que é o negócio? Eu falei o contrário. Para ter emprego, eu tenho que ter experiência, mas eu só adquiro experiência tendo um emprego. Não é necessariamente assim. Você tem um estágio no meio desse caminho que você pode fazer. E foi mais pro finalzinho da faculdade, assim, que eu tive esse estalo de, olha, eu tenho que parar de fazer estágio dentro da faculdade e tenho que começar a fazer estágio no mercado de trabalho mesmo. E foi até a Daisy, assim, que deu esse empurrão. Eu lembro porque a Daisy, dia 1 já lá, que ela chegou na faculdade, ela já estava fazendo estágio em rede de televisão, em agência, não sei o quê. E aí ela falou, olha, vocês têm que começar a entrar no mercado, porque senão depois vai ser difícil. Chegou a louca de São Paulo, né, velho? Tipo assim. Mas você já tinha uma Igual a louca de graduação. São Paulo. Você já tinha uma graduação nas costas também, né? Então você já tinha visto as realidades duras que a gente, o tanto de menino novinho. Cheguei no CAD, assim, galera, vocês têm que começar a trabalhar, pá, tipo assim. Mas esse negócio até do estágio mesmo, na Record, quando comecei a faculdade, mas foi porque eu também tinha já essa outra graduação, então eu já tinha uma experiência, então assim, né, não foi assim do nada. É exatamente isso que ela falou, você precisa ter experiência para você conseguir, né, oportunidades aí, então acabou que ajudou, mas no outro período também da minha graduação, também penei para começar a fazer estágio e tal, mas é isso, gente, o processo é penoso, mas vale a pena depois. E não foi mágico, gente, porque às vezes igual eu tô falando aqui que eu fiz vários estágios, eu me candidatava a vários estágios para conseguir. E aí eu sempre tava no estágio, mas assim, eu lembro que quando eu consegui um emprego, eu mandei currículo mais de 6 meses, sem parar. E fiz várias entrevistas. E aí, uma das primeiras que eu fiz 6 meses depois, falou: tem outra vaga aqui, a gente quer você, então vem. E eu fui. Mas não é fácil, realmente. O mercado de trabalho ele é meio cruel, assim, porque, principalmente o mercado criativo, você não recebe um não. Tem muita vaga. Às vezes eu candidato para umas empresas que são mais formais, assim. Eles dão resposta negativa quando a pessoa não passa na vaga, né? E o mercado criativo não tem esse hábito. A gente não tem essa cultura de falar não. E no início eu ficava muito indignada, falando, que custa falar um não? Mas é porque às vezes não é um não, é um talvez. Então, para a vaga de hoje, eu vou contratar outra pessoa. Mas se abrir uma vaga daqui a um mês, eu posso querer te contratar. Ou se aparecer um freela, eu vou querer entrar em contato com você. Então, não é um não definitivo. Mas se a pessoa não te responder ali em 2 semanas, pode saber. Pode saber que não aconteceu. E é muito doloroso lidar com isso, principalmente porque às vezes são poucas as opções. Hoje em dia já está crescendo muitas opções que tem, mas uns anos para trás eram poucas, né? Então, às vezes, era um estúdio que recebia 1 trilhão de gente querendo a vaga, e aí ele também não dá conta de responder todo mundo. Então, a gente tem que lidar com essa possibilidade de, não recebi resposta. Não. E aí você pode tentar, olha, vocês têm resposta, alguma coisa, mesmo seja negativa, né? Só porque que nem um orçamento que você manda e a pessoa nunca volta, né? Você fica lá naquele fica de dica também. Se você quiser um feedback do seu portfólio, do seu currículo, manda um e-mail de novo falando, a gente, eu me candidatei para uma vaga de vocês, e aí eu queria um feedback sobre o meu currículo, sobre a minha candidatura. Talvez eles te respondam, não custa nada, assim, às vezes a pessoa vai te dar um feedback um e-mail rápido, falar, olha, foi legal, mas você não se classificou para a próxima etapa porque tinham candidatos melhores, ou vai te dar uma dica sobre o seu portfólio, tenta também, né? O não a gente sempre já tem, então é aquela história.
O que te cativou sobre o processo da animação para você escolher ela para seguir como carreira? Então, foi uma questão de experimentação mesmo. Eu experimentei várias coisas, ainda na UFMG, né? Ainda no CAD. A gente tem umas matérias de tudo quanto é tipo de coisa, né? A gente tem matéria de modelagem, de desenho, de animação stop motion, de animação 2D, de animação 3D. E aí eu percebi, a primeira vez que eu animei em 2D, assim, que eu fiz o bonequinho fazendo a caminhada, eu fiquei muito felizinha, assim, de nossa, que legal, eu posso dar uma personalidade para ele, eu posso fazer coisinhas engraçadas com ele. Eu já achei muito divertido o processo, assim. E depois, na animação 3D, eu gosto muito da estética 3D e eu achei muito próximo do que é o stop motion, porque diferente da animação 2D, que ela tem um processo mais de desenho e a técnica é muito relacionada a você enganar os olhos, né? A animação 3D ela é no meio das duas coisas. Você tanto pode esculpir mais a pose, quanto você também tem esse processo de você pegar o bonequinho, como se fosse... você anima como se você estivesse pegando digitalmente naquele bonequinho ali e movendo os bracinhos dele. Então foi uma questão de identificação pelo prazer de fazer mesmo. Eu tenho uma pergunta também em relação a isso. A sua escolha também se baseou no mercado de trabalho? Tipo assim, se tinha muitas vagas para animação ou não? Sim, me baseou nisso também. Partiu também de um cenário mais realista, né? Eu gosto muito de modelagem também. Porém, é muito mais difícil, sei lá, posso estar falando besteira, mas na minha cabeça faz sentido que é muito mais fácil o mercado de animação do que o mercado de modelagem. E aí, modelagem, aos poucos também eu fui entendendo. Eu acho que no início eu tinha muito essa tendência para as duas coisas. Eu gostava muito de modelar, me divertia modelando, mas eu fui entendendo que eu gostava daquilo não profissionalmente. E da mesma forma que eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, mas não profissionalmente. Eu não tenho esse apego e esse interesse de chegar a um nível técnico profissional nessas habilidades. Ficou como hobby para mim mesmo. Tanto que no Donald, eu acho que eu até fiz no YouTube no Donald, eu fiz uns negocinhos que tem a ver com modelagem de needle felting, que é uma escultura com agulhas que a gente faz. As meninas sabem que eu faço bonequinhos de crochê e tal. Também gosto de modelar mesmo com massinha, com argila, com biscuit. Mas ficou como hobby mesmo. Profissionalmente, resolvi ir para outros lugares. Eu fiz essa pergunta porque acho interessante também, quando a gente faz essa escolha, de pensar de uma maneira estratégica, sabe, para o mercado. Porque muitas vezes, tipo, só o seu coração não vai te levar sabe, tipo, uma vida, sabe, tipo assim, porque às vezes, não, eu gosto muito de fazer tal coisa ali, muito específica, às vezes, tipo assim, veja se o mercado de trabalho realmente oferece muitas oportunidades disso, qual que é a média salarial, porque, se, tipo assim, só paixão não vai te encher a barriga, sabe? Eu concordo plenamente, eu acho que a gente chegou a conversar nisso na época, eu até comentei um negócio, tipo assim, repara quando você vê um making off, tem tipo 2 modeladores e 100 animadores na equipe de um filme, porque é uma demanda diferente. 2 pessoas modelam tudo que vai ser necessário num filme, mas 2 pessoas não animam um filme sozinhos. E também no mercado brasileiro, que o mercado brasileiro ele não tem essa divisão assim de tarefas tão claras. Ele tem um pouco até com animadores, geralmente animadores são só animadores, mas ele não tem com as outras áreas. Quem modela faz de um a tudo. Faz o cenário, faz o personagem, faz a textura, faz não sei o quê. E eu não gostava das outras partes. A gente até entrevistou aqui a Natália, que ela é uma artista 3D, que é mais próximo disso, porque ela lida com a parte das texturas, ela lida com a parte do conceito e do resultado visual de toda a animação 3D, né? De todo o processo 3D. Mas eu não gostava dessas partes, eu gostava só de modelar, só de criar o bonequinho. Criar o restante não era interessante para mim. Então eu também entendi que profissionalmente, no Brasil, isso não seria realidade para mim. E agora, né, indo então para falar de processo, como é que é seu processo criativo, Sara, para criar uma animação? Então, eu vou responder primeiro de motion, depois de 3D, então, vamos fazer assim. Sim. Quando eu vou animar alguma coisa em motion, eu olho primeiro o prazo de entrega, né? E qual que é a expectativa do cliente.
Porque, às vezes, você tem uma ideia super legal do que vai ser feito, mas você vai levar o triplo de tempo para fazer. Então, eu procuro soluções que caibam dentro do prazo de entrega e dentro do resultado que o cliente espera. E aí, eu sigo... Geralmente, o que eu faço é... Eu crio a animação de umas 4, 5 telas iniciais, ou 5 telas cruciais, assim, que vão mostrar para o cliente o que eu pretendo fazer de movimentação com aquela apresentação, com aquele vídeo, e aí eu mando para ele aprovar. Ele aprovando, eu já animo todo o restante. Geralmente isso é junto com a etapa de design. Se for eu que estiver fazendo o design da apresentação, eu já mando essa prévia animada. Se for o designer que estiver fazendo, a gente também, ele primeiro manda para mim e aí eu animo e envio, para poder tentar agilizar, porque alguns clientes ficam, né, muito indecisos. Se você manda só o design, depois você manda só a animação, existe uma tendência de que quando você manda a animação, ele troca o design. Ele volta com o ajuste dos dois. Então a gente manda uma coisa junta, que aí o cliente... Às vezes também o cliente reprovaria o design, mas quando ele vê o design animado, aí ele entende as ideias e ele aprova tudo. Agora, com a animação 3D, aí é diferente, né? Porque é mais um processo mais próximo do que a animação clássica é. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu pego uma cena ela tem storyboard. Se ela tiver storyboard, já está alinhando, já vou alinhar com o diretor, o que ele está esperando. Geralmente tem umas reuniões que eles apresentam o storyboard, explicam a cena, falam qual que é o estilo de animação que vai ser esperado para aquilo ali, quais poses que são problemáticas no rig, porque alguns rigs têm limitação, e aí eles já avisam, o rig não consegue fazer isso, ou consegue fazer aquilo. E aí eu faço, geralmente, a gente faz tipo uma tirinha, que é mostrando qual a ideia a gente teve para a cena, porque às vezes a cena só tem demarcação de posicionamento dos personagens. Você faz uma tirinha, um sketch rápido ali. Nem todo animador 3D sabe desenhar, então às vezes as pessoas tiram foto mesmo, tipo, atuando do que elas vão fazer, ou só narram para o diretor. Eu tive essa ideia, eu estava pensando em fazer ele agindo assim, atuando assim. Aprovado, eu geralmente me gravo. Aí é uma parte de produção de referências. Eu acho que não sei se é na entrevista da Daisy ou da Mini agora, que a gente até comentou sobre isso de tirar foto, para não ficar só procurando no Google, no YouTube, as coisas, né? E usar o então, espelho. Se é uma movimentação corporal mais simples, se não é um negócio de pular de um prédio, etc e tal, eu me filmo e aí faço algumas vezes, né? Filmo algumas vezes, porque na hora que você vai filmando é mais fácil, você vai tendo ideias, depois eu volto, refaço alguns sketches baseados na referência de poses que eu achei legal, de como eu posso melhorar algumas poses. E aí já parto para... Na animação 3D a gente geralmente tem a blocagem, que é quando você faz só os keyframes e os breakdowns. Passado do processo de blocagem, você vai para o processo de polishing, que é quando a gente vai refinar mesmo a animação, fazer os mínimos detalhes, alinhar as curvas do gráfico, e tudo isso vai tendo, né, a aprovação do diretor para você ir pulando essas etapas, passando essas etapas até o resultado final. Legal. Eu tenho 2 perguntinhas rápidas. Uma, você já recebe o modelo todo pronto, com cor, ou você depois passa para quem vai fazer a textura? Como que funciona? A gente geralmente recebe um rig simplificado para poder animar. Você já recebe a cena pronta, o arquivo com o rig dentro. O rig, quando eu digo o rig, é o personagem mesmo. Mas é uma versão simplificada do que vai ser o resultado final. Porque senão é muito pesado, e aí o animador fica mexendo nos arquivos muito pesados e não faz sentido. Depois que isso é feito, geralmente o que o estúdio faz ele pega esse rig simplificado e ele substitui pelo rig complexo. E aí eles conseguem transferir a animação de um arquivo para o outro, e aí sim vai para a equipe de finalização, de textura. Eu trabalhei num projeto ano passado que ele era animação 3D, mas o resultado era 2D. Eles iam fazer um render 2D. E aí a gente recebeu algumas cenas mostrando como que seria o render final, para a gente entender quais coisas a gente podia forçar ou não no personagem, no rig do personagem. Mas a gente trabalhou com o personagem, tipo, coloridinho, assim, né? Colore a malha do personagem, mas se ele tiver... se ele vai ter simulação de roupa, se ele vai ter outras coisas, o cabelo e tal,
fica para pós-produção, não é com o animador mais. Então a minha segunda pergunta tinha a ver com isso. Então depois você já passa esse mesmo arquivo do programa para pós, você não chega a renderizar nada, não? Não, eu nunca renderizei, não. Isso é importante, inclusive, para quem vai comprar, por exemplo, o computador para fazer, né? Em animação 3D, muitas vezes é diferente os pré-requisitos que o programa pede quando você vai animar e quando você vai renderizar. E aí, se você não vai renderizar, você não precisa se preocupar com ter super memórias, não sei o quê. Porque, é lógico, você precisa de muito. O hardware que o 3D precisa é muito maior do que a média, né? De programas que envolvem criação, mas para render precisa de muito mais, precisa de placas de vídeo muito superiores e muito mais memória do que só para animar. Então você já fica aí com, se você for freelancer, né, você fica aí com uma máquina mais equilibrada. Você pode pensar nisso também quando estiver montando a máquina. Por isso eu fico na ilustração, olha lá, meu normalzinho aqui, da ponta. Realidades. Sara, você estuda animação 3D já tem alguns anos, né? E já fez alguns cursos gringos aí na área. E a gente sabe que no Brasil ainda tem pouca oferta de cursos, né, nesse segmento. Eu acho que as escolas voltadas para a indústria criativa que tem no Brasil, elas estão chegando aos poucos, acho que nos últimos 2, 3 anos, principalmente. Mas você poderia nos contar um pouquinho assim, sobre essa experiência e tal, como é que eram os exercícios, o feedback que você recebia dos professores, né, também sobre o mercado de animação no exterior? Eu acho que isso é uma coisa bem legal assim, para o pessoal saber também. Pois é, quando eu estava no intercâmbio, eu tive um professor convidado que contou esse caminho para a gente, assim, que tem várias escolas profissionalizantes online que trabalham com profissionais dando aula que são de dentro dos estúdios, são de dentro dos estúdios da Pixar, da DreamWorks, da Blue Sky, e eles vão dar aula de animação, e é um pouco caro, é um pouco dispendioso, porém valia muito a pena. E aí eu fui atrás disso. Eu foquei e falei, bom, vou trabalhar com publicidade, juntar um dinheiro, juntar uma grana para pagar esses cursos. E eu fiz por algum tempo o Anime School, que é uma escola americana. Cheguei a fazer alguns módulos com ele, acho que eu fiz 5 módulos, ou 6, eu não me lembro mais. Porém, o dólar ficou o olho da minha cara. E aí eu voltei a buscar soluções no mercado nacional e eu descobri a On Fire, que é uma escola brasileira. Quem dá aula é o Bruno Monteiro. Ele é um animador brasileiro também muito reconhecido, trabalhou para vários estúdios lá fora, trabalhou com vários filmes, longas, até hoje ele trabalha com vários curtas animados. Um dos últimos que ele fez, um dos últimos trabalhos que ele fez foi a animação do Crash, do novo jogo do Crash que foi lançado. E aí ele dá as aulas bem parecidas e bem na mesma lógica do Anime School, com uma diferença, né? O Anime School, ele tem uma pressão para você terminar os exercícios e fazer, e as aulas eram meio que de madrugada, dá um burnout, assim, intenso. As meninas bem sabem que quando eu estava fazendo as aulas, assim, eram 3 meses que eu não respirava, porque é muito pesado. Você fica tendo aula até muito tarde da noite, depois você faz os exercícios das correções, tal. Então, é uma rotina bem puxada, assim. Trabalhar e estudar já não é fácil. Trabalhar e estudar de madrugada é muito difícil. Mas eu recomendo demais, porque, a qualidade de trabalho e a qualidade do que você treina seu olho para identificar, muito. As aulas são muito boas, porque são profissionais, assim, e isso, o que eu estou dizendo, vale para On Fire também. Eu não tiro absolutamente nada da qualidade do curso do Anime School para a qualidade do curso da On Fire. Eu só não conhecia mesmo antes, e aí comecei com um curso americano, mas a qualidade de olhar que eles têm para a animação e a qualidade técnica que eles exigem nos exercícios é muito além do que o próprio mercado de trabalho te pede. Porque o mercado de trabalho, como a gente estava falando antes, ele pede algumas soluções viciadas e algumas soluções relativamente fáceis. Já quando você está estudando animação, você está fazendo um exercício, ele vai te puxar para uma qualidade além do que você já consegue fazer. Então, eles te pedem muito mais.
E aí, como é que funcionava, né? Como é que funcionam esses cursos? Geralmente você tem uma aula online, mas ao vivo com o professor, e ele vai lá apresentar técnicas de animação de personagens de atuação, de mecânica corporal, ou de... Agora, por exemplo, eu estou estudando criaturas, a aula a gente está aprendendo a animar leões, cavalos, cachorros. Ele vai apresentar o exercício, e aí você manda esse exercício uma vez por semana, você manda o render do seu arquivo, mas é um render simplificado, a gente chama de Playblast, porque é só uma visualização, né, dos frames do que está acontecendo. Não é o render final, igual um filme da Pixar, não é assim. Que ele vai te dar um feedback de, olha, você pode melhorar isso, eles vão desenhar por cima do seu vídeo e falar, essa pose podia ser mais legal assim, e aí vai vir essa correção para você de volta. No Anime School, essa correção era ao vivo. Na On Fire, o Bruno grava essa correção e posta pra gente. Mas é equivalente, assim, funciona do mesmo jeito. Só que ao invés de você estar lá ao vivo com o professor, você recebe o vídeo gravadinho, direitinho depois. E aí você corrige, e na próxima semana você vai ter mais uma aula e mais uma entrega de exercícios. E aí você me perguntou também o que eu aprendi no mercado do exterior. Nesse caso, nos diálogos, principalmente com os professores americanos de lá, né? Mas o Bruno também passa muita coisa pra gente, porque ele também trabalha com o mercado de lá. Só que é remoto, ele mora no Brasil e ele trabalha para lá. A primeira coisa, né? Que às vezes é meio redundante, mas a gente precisa falar. Em inglês, muito bom, gente. Porque senão você não vai aprender e não vai conseguir se comunicar, principalmente de coisas tão abstratas assim em outra língua, né? Como que você... Coisas que são quase impalpáveis, são impressões, então você tem que saber argumentar, tirar dúvida, tem que ter a capacidade de compreender o que as pessoas estão falando. A segunda coisa é, para trabalhar com o mercado do exterior, você tem que ser muito bom. Porque remoto, você não precisa ser assim, né, acima do nível da média, porque remoto eles não estão te pagando para você ir para o país deles. Mas essa expectativa de, por exemplo, você ir trabalhar em loco em outro país, eles estavam conversando com a gente que os estúdios fazem isso quando eles sentem que esse talento vai ser contratado por alguém ali, nem que seja pela concorrência. Então eles querem cativar aquela pessoa, prender aquela pessoa, eles veem potencial no seu trabalho e aí eles vão te convidar para pagar o seu visto, para você ir trabalhar lá e você começar como trainee, como um cargo menor, mas para você ir para lá. E aí uma coisa também que eu gostava muito de perguntar para eles era sobre valores de lá, né? E eles me deram algumas dicas. A primeira é, no mercado do exterior é muito comum eles te falarem um valor. Se eles não te falarem, você pode perguntar, quanto vocês estão pagando? Quanto vocês pretendem pagar por segundo? Porque eles vão te dar esse feedback, né, de quanto que a equipe está recebendo. E outra coisa muito legal que um professor me ensinou é, não deixem de se candidatar a alguma vaga só porque ela está escrito que é para sênior. Porque às vezes eles não conseguem sêniors, e aí eles vão contratar 3 júniors ao invés de um sênior, porque dá na mesma monetariamente para eles, e fazer o quê, né? Não estão achando, vai ter que ser assim mesmo. E tinha um outro negócio legal que era, né? Mas aí depende mais do orçamento da pessoa. Você pode ir para convenções em outro país, tem as convenções de animação, os eventos que são para animadores, quando os estúdios vão estar nesses eventos. Então a gente tem o NF, a gente tem a CTN nos Estados Unidos, o NF na França, que os estúdios vão estar lá e você pode apresentar seu portfólio. Então, o fundamental é ter seus demo reels prontos, seus portfólios prontos, e não deixem de se candidatar às vagas, porque as oportunidades não vão cair no colo de vocês. Tem que correr atrás. Não, acho que isso é muito verdade, né? Às vezes a gente fica muito amedrontado com os requisitos de uma vaga. E aí eu mesma tenho muito disso. Para mim, meu portfólio nunca tá bom. Eu sempre tenho que arrumar portfólio antes de mandar qualquer coisa, né? E a gente tem que quebrar um pouquinho disso mesmo. Tem que tentar. Se não tentar, sim, nada muda, né? Outra coisa legal também que eles falaram comigo, você está falando sobre experiência, portfólio, né? Me lembrou de experiência.
eles falaram que é muito legal ver que a pessoa já tem experiência trabalhando no Brasil, porque ninguém vai te dar a primeira oportunidade de emprego para você trabalhar no exterior, né? Eu tô falando ninguém, mas é óbvio, sempre tem uma exceção ou outra. Mas assim, é legal, eles gostam de ver que você já trabalhou em agências no Brasil, em estúdios no Brasil. Significa que você sabe trabalhar em equipe, que você sabe lidar com uma rotina trabalhando com arte enquanto trabalho, não só como lazer, não só como estudo. Essas coisas são muito importantes. E uma coisa também que ele tinha comentado é que quem tem interesse de trabalhar no exterior, é legal ter ensino superior. Aí não por causa de uma exigência dos estúdios, mas por causa de uma exigência da imigração. Porque vai ser mais fácil para o estúdio convencer a imigração de que aquele profissional é excepcional. Porque tem essa dificuldade em muitos países de eles contratarem um estrangeiro, porque os países não querem que seja contratada, não querem que seja importada uma mão de obra. Então a imigração do país vai questionar, mas você não consegue um profissional igual esse dentro do nosso país? E aí, uma das formas que o estúdio tem de contra-argumentar é que essa pessoa é um profissional excepcional da sua área. E é por isso que eles estão importando esse profissional. E tem ensino superior, é mais fácil de, documentalmente, a imigração aceitar isso como verdade, né? Porque a pessoa é formada na área, essa pessoa tem anos de carreira, então fica mais fácil de o estúdio conseguir seu visto também. E eu queria, então, já puxar um gancho, Sara, que você começou a falar um pouquinho sobre valores, sobre precificação, para a gente voltar a dar um foco nisso, né? A gente sempre tenta falar um pouquinho disso aqui no podcast. E se você puder dar uma luz para o pessoal, então, como precificar, às vezes, se você quiser falar um pouquinho da diferença para o motion e para o 3D, né? Como é que você lida com essas duas diferenças na hora de precificar também? Então, o motion varia muito como que eu cobro pelo projeto, principalmente porque eu trabalho com a edição, com a captação do vídeo, com a filmagem. Às vezes eu trabalho com o projeto inteiro. A pessoa me procura e fala, eu quero fazer um institucional. Eu vou lá, entendo a empresa, faço o roteiro, faço o storyboard, edição, a captação, eu faço todo o projeto. Então eu orço o projeto. Mas quando a gente trabalha com vídeo, uma coisa muito importante de você levar em conta é quantos minutos vai ter o resultado final. Então, o vídeo que você está produzindo, ele vai ter 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, meia hora? Quanto tempo vai ter? E quanto que é o tempo do material original? Então, você vai ter 2 horas de material, que ali você vai ter que tirar 1 minuto. Então, geralmente, eu fecho o preço baseado no minuto final, quantos minutos vão ser o projeto, e também baseada em quanto tempo tem o material bruto, o material antes de eu pegar a mão nele. Você tem quantas horas de gravação, ou quantas horas a gente vai gravar? Vai ser um evento de 5 horas, com 5 câmeras, então eu vou ter 25 horas de material para editar, então você tem que pensar nessas coisas. E aí eu chego no preço por minuto. Eu vou deixar no link, porque eu não lembro de qual, mas tem um pessoal no YouTube que tem uma tabela super legal de como que você pode precificar isso. E eles têm essa tabela, eles te perguntam essas coisas e eles já vão te sugerindo valores, né? Inclusive, eles levam em consideração a região de onde você está trabalhando, porque é diferente o mercado de produção audiovisual de São Paulo do mercado de produção audiovisual de Belo Horizonte, porque os estúdios e as empresas lá são maiores ou menores e o custo de vida também é muito diferente, então isso tudo afeta no seu resultado final de orçamento. Mas eles te fazem refletir, por exemplo, sobre o equipamento que você está usando, o desgaste que esse equipamento vai sofrer e que você precisa pôr no preço do produto, porque depois, quando você for trocar o equipamento, você tem que ter juntado essa reserva aí de cobrar pelo seu serviço junto com ele o seu equipamento. Em animação, a gente cobra por segundo. E aí o preço do segundo vai determinar qual que é a qualidade da animação que você está fazendo. Vai ser uma animação mais realista, que vai puxar... O que seria um estilo de animação realista? Seria mais próximo do que a Pixar faz. As coisas são mais naturais, ninguém faz uns movimentos muito malucos, assim, né, na animação. O personagem não pula o olho para fora. Então aquilo tem um trabalho de animação refinado diferente do que uma animação, por exemplo... cartunesca da DreamWorks, que aí os personagens eles têm mesmo essas tiradas de... Eles dão uns pulos de repente, e são estilos diferentes, eles demandam habilidades e observações diferentes.
ou vai ser uma animação mais simplificada, tipo os desenhos que a gente via nos anos 80 e 90 da Hanna-Barbera, que passava na Globo, né? E os animes hoje em dia também. São animações que às vezes têm tempos parados, né? O personagem só fala. Você tem que levar essas coisas em consideração. Quantos personagens tem na cena? Isso tudo você pergunta para o cliente. Olha, quantos personagens tem na cena? Quantos personagens da cena eu vou animar? Tem biblioteca de animação? Porque às vezes o estúdio te dá a biblioteca de pose de animação, tem o ciclo de caminhada pronto, as poses mais comuns que o personagem faz, as caretas mais comuns já vêm prontas. Isso tudo afeta no valor do seu serviço. O segundo, assim, barato, ele custa R$60. E daí você já imagina, né? E sempre negociem, porque às vezes, se for um projeto que está pagando menos que isso, eu tive um projeto ano passado que estava abaixo disso, mas era o que o estúdio tinha de orçamento. E aí eu sentei, conversei, mandei no e-mail, conversei e falei, olha, eu gostei do projeto, eu queria participar, mas eu achei que está um pouco barato, o segundo, está um pouco abaixo da média de mercado. E eles falaram, olha, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. E depois eles retornaram, deram retorno para toda a equipe, aumentaram um pouco o valor do segundo, e foi bem bacana, porque eu também me senti motivada a tirar esse discurso e esse medo que a gente tem às vezes de negociar e de se posicionar enquanto profissional e falar, olha, meu preço é diferente do que vocês estão me oferecendo, né? A gente consegue chegar num meio termo? E chegou. Às vezes a gente acha que o cliente vai virar e falar assim, então tchau. Mas o cliente falou, não, beleza, a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui. E voltou e conseguiu melhorar. Mas é isso, eu acho que eu respondi, né? Você tem mais alguma dúvida? Eu não tenho dúvidas, mas eu só queria fazer um comentário em cima disso aí, que eu achei muito legal mesmo, que acho que o pessoal, principalmente quem está começando na área, né, ou está começando tipo, como freela e tal, ainda não tem essa coragem de negociar e tal, e tipo, velho, tipo, igual o que a Sarah já falou também, tipo, não você já tem, sabe? Tipo, meio que perder o medo, porque às vezes você pode ganhar uma coisa muito melhor, sabe? Você pode também criar um relacionamento muito legal, mais sincero, mais transparente com o cliente, sabe? Porque você consegue, tipo, flexibilizar, eu acho, sabe? Esse relacionamento. Então, tipo, tanto da sua parte quanto da dele. Às vezes ele tem um projeto muito legal, tem um orçamento X, mas às vezes é um projeto que você está muito afim de fazer. Então, eu acho que tudo isso tem que ser, né, considerado mesmo, não só em 3D, que é o foco aqui, mas eu acho que qualquer tipo de trabalho na indústria criativa. Por isso, é difícil, né, quando a pessoa fala assim, não vou cobrar tanto, não arredo o pé aqui. Tipo, não é bem assim, né? Eu acho que as coisas têm que ser um pouco mais abertas. Assim, então, eu achei bem legal você comentar isso. Eu acho que fica aí de aprendizado para, por exemplo, você... Às vezes chegam uns clientes que a gente sabe que eles estão esperando um orçamento baixo. Por causa do contexto que está sendo apresentado do projeto, você vê que é um projeto que não tem grandes orçamentos. Mas você quer participar daquele projeto. Então, abre o jogo e fala, olha, eu gostei muito do projeto, eu quero trabalhar com o projeto, eu cobro X, geralmente, para fazer isso, eu cobraria, sei lá, R$3.000 para fazer isso, mas qual que é o projeto de vocês? Qual que é o orçamento de projeto de vocês? Vocês têm 2.000? Vocês têm R$1.000? Por R$1.000, o que eu consigo fazer? O que eu consigo simplificar nesse projeto? O que eu consigo trazer de solução mais prática, que a gente pode tirar, e às vezes eu consigo chegar nos R$1.000, mas também já deixa claro para o cliente que este projeto eu estou fazendo isso, e você tira essa culpa de estar cobrando abaixo do mercado, você já clarifica para ele, mas se você for fazer um próximo projeto, você já entendeu que o orçamento deveria ter sido maior. Você deveria correr atrás de um orçamento maior para isso, então também você tira essa... Fica claro, né? Fica uma relação profissional mesmo, tanto do seu lado quanto do lado do cliente. Ninguém está sendo explorado, está todo mundo abrindo o jogo falando, eu estou topando porque eu acredito no projeto, mas da próxima vez vamos tentar fazer um negócio que fique melhor para mim monetariamente também, né? Sim. Comunicação é a chave de tudo, né? Eu acho que muita gente também, quando está começando, fica com muito medo de tipo, mas é um cliente, às vezes, que às vezes é um orçamento que é até mais alto, geralmente, mas ainda assim não vale a pena, né? E aí você fica assim, mas se eu falar não, às vezes a pessoa vai achar ruim comigo. E você vê que assim, gente, você tem que tomar esse cuidado para não levar para o pessoal. Ali é uma relação de trabalho e você tem que isso, ser aberto, explicar as coisas, conversar. E se não deu, é tentar também não fechar essa porta, sabe? Tentar falar, olha, se você tiver no futuro um projeto que
siga, né, isso aqui que geralmente é o meu trabalho, estou à disposição, né? Infelizmente essa demanda atual não vai dar, mas tenta sempre lidar de forma educada, né? De forma tranquila, sem caçar confusão, porque às vezes o orçamento também é baixo, a pessoa não tem nada que ela pode fazer, não adianta você xingar a pessoa. Tipo assim, não adianta nada você falar, não, isso aí não paga nem meu pão, sei lá, alguma coisa assim, né? Não vai ser ofensivo, né? Tipo, abrir o jogo, falar, olha, a qualidade profissional que eu entrego custa valor X. Então, se está fora do seu orçamento, quem sabe num próximo, ou vamos tentar simplificar. Eu não preciso entregar qualidade 10 profissional, eu posso tentar soluções que cheguem no 8, assim, e eu consigo fazer para vocês, dar certo do mesmo jeito. E às vezes atende a demanda do cliente. Bom, eu vou puxar para um outro assunto agora, que estamos muito ansiosos para falar sobre isso, que é sobre o seu mestrado, né? Agora, em 2021, você vai começar a fazer um mestrado em animação documental, né? Pelo Erasmus Mundi. E esse é um programa, eu acho que é até recente, né? Eu lembro até alguns anos atrás, eu estava procurando mestrados em cinema de animação, não tinha encontrado, e aí eu acho que essa é uma porta, né, muito legal, assim, para quem quer seguir aí a área acadêmica também, ou ter uma experiência, né, de intercâmbio, estudando animação aí na Europa e tal. E aí a gente queria saber como é que estão aí as expectativas, como é que foi também o processo de seleção, né, como é que foi isso, e o que você espera do programa? Então, eu tô igual aquele meme do leão, ansiosa. Porque, na verdade, era para eu ter ido em setembro de 2020. Mas aí a vida aconteceu para todo mundo, a pandemia chegou em peso e eles negociaram com a gente para adiar para esse ano, 2021, porque nem eles sabiam como é que ia funcionar, né? Até hoje ninguém sabe muito bem como é que funciona o volta às aulas, porque ainda não achou uma solução, principalmente para aulas práticas, né? Aulas que você tem que estar lá presencial para aprender com o professor alguma coisa. Então, eles sugeriram de adiar e a gente está aí na expectativa. Eu acho que vai acontecer mesmo, né? Espero. Mas contando sobre como é que funcionou o processo de seleção, eu vou começar lá. Eu estou indo fazer o mestrado de animação documental por um programa que se chama Reanima, Re2.anima, e ele é um programa que oferta uma bolsa de estudos do Erasmus Mundi. E aí vou por partes explicar o que é isso. Erasmus Mundi é uma bolsa de estudo oferecida pela União Europeia para alunos de vários lugares do mundo, inclusive algumas delas brasileiros têm preferência nessa seleção, porque tem umas parcerias por a gente falar português e ser uma língua de raiz latina. Tem algumas parcerias, alguns benefícios com países que falam línguas de raiz romântica, né? Que são as línguas latinas. Mas não é o caso do Reanima. O Reanima é aberto para todo mundo que quiser se inscrever, toda a área de animação que quiser se inscrever, e não é limitado, porque às vezes também pode dar essa impressão, porque eu sou formada em cinema de animação, na graduação, não é limitado a quem é bacharel em cinema de animação. Você pode ser formado em design, em artes plásticas, em alguma coisa nada a ver, e o seu mestrado não precisa ter raiz na sua graduação. Ele precisa ter raiz no seu histórico enquanto profissional. Então, o Reanima ele é um processo seletivo que, primeiro, busca artistas que tenham uma ligação com a comunidade, uma ligação política, não no sentido de ser político, de se candidatar a prefeito, vereador, mas uma ligação política no sentido de estar envolvido com pautas políticas e reflexões políticas na sua comunidade, ter um senso de política aguçado, apurado, refletir sobre isso. Você não precisa ser militante, não precisa ser ativista, mas você está refletindo sobre isso, o que você pensa sobre o mundo. Eles querem saber quem você é e qual o impacto que você quer trazer no mundo. Isso fez parte do processo seletivo, a gente respondeu isso durante uma entrevista em vídeo, e a gente também falou sobre isso. Você faz uma carta sobre você para se inscrever para esse mestrado, e aí a gente falou sobre isso na carta também. Então, o que é o processo seletivo deles, de qualquer bolsa do Erasmus Mundi? Aqui eu estou falando em relação ao meio criativo, mas também funciona para quem estuda engenharia, para quem estuda medicina, para quem estuda ciências biológicas, outros tipos de ciências. O Erasmus tem bolsas para várias coisas. O Reanima, a Daisy comentou, ele é a primeira vez que foi aberto. Eu estou indo para ser a primeira turma,
E ele é uma parceria de 3 universidades. O consórcio é gerido pela Universidade Lusófona de Lisboa, em Portugal. Também fazem parte do consórcio a Universidade Lucca, que é de Genk, na Bélgica, e a Universidade Aalto, em Helsinki, na Finlândia. Essas universidades, cada uma delas tem uma especialidade dentro do consórcio, sendo que Portugal é a universidade que a gente vai estudar mais animação documental, a Bélgica é a universidade que a gente vai estudar mais narrativa e o processo de filmmaking mesmo, e a Finlândia, ela traz uma outra parte que a gente fala CAD, e o nosso curso também tem isso, que é a animação utilizada em instalações de arte mesmo, que é o que a gente chama no Brasil, a gente chama de artes digitais. E a Universidade da Finlândia, ela é focada mais nisso. E, inclusive, esses 3 percursos, eles são percursos possíveis dentro do programa de mestrado. Você pode apresentar projetos e se apresentar como um animador mais documental, um animador mais ficcional ou uma pessoa que tem interesse de trabalhar com animação enquanto forma de arte de instalação e arte digital. Ele abre para os 3. E aí, dentro do processo seletivo, a gente mandava uma série de documentações, que é muito importante, e aí vocês têm que entrar no site do Reanima ou na plataforma do Erasmus Mundi. O caso específico do Reanima, toda a inscrição é feita através do site do Reanima. E do Erasmus Mundi, outros programas, às vezes, é direto pelo Erasmus, ou os consórcios têm site próprio também, mas algumas coisas são unânimes. A primeira delas você precisa ter vários dos seus documentos traduzidos, incluindo diploma, histórico, certificados que você fala inglês, você às vezes precisa fazer uma prova internacional, e aí eles falam qual prova e qual nota você precisa nessa prova para poder se inscrever. No caso do Reanima, a gente precisava enviar cartas de recomendação dos professores, ou de professores ou de chefes, porque o Reanima pedia portfólio e experiência profissional também, trabalhando na área, né? Então, sei lá, se você é designer, mas você trabalha como animador, você poderia tentar, você mandar seu portfólio de animação. Você mandava o portfólio, seu currículo, e aí a carta de recomendação podia ser pessoas que trabalharam com você profissionalmente, não precisava ser só da universidade. As cartas em inglês, né, e assinadas pelo seu recomendante. Uma carta que você mesmo escreve falando sobre você, eles chamam isso de cover letter, que você vai explicar quem é você, como é que você chegou nesse universo, o que você acredita de mundo. E por fim você mandava a sinopse do seu filme, assim. É meio que o argumento. Eles chamavam de sinopse, mas a descrição era o argumento. Você fala o início, meio e fim dessa história, onde é que ela começa, o que ela conta, qual que é o final dela, e apresentava esse projeto. Não precisava ser o roteiro completo, mas você apresentava esse projeto. Para o meu caso, eu apresentei isso, eu apresentei o argumento. Mas depois teve uma entrevista em vídeo, que foi a segunda etapa. Teve gente que apresentou já o storyboard, teve gente que apresentou o conceito de arte do negócio. Eu não apresentei, na época eu até falei com os meninos, nossa, velho, eu achei que eu podia ter feito mais. Então eu deixei a recomendação. Você pode apresentar qualquer coisa da pré-produção do seu filme, desde que você não esteja escrevendo em pedra, você esteja disposto a ir para o mestrado, explorar você mesmo enquanto artista, explorar as formas narrativas que você vai aprender e talvez mudar. Porque a gente lida muito com isso também dentro do universo criativo, né? Tem gente que escreve as coisas em pedra e de jeito nenhum depois você fala assim, mas se você fizesse coisa tal, talvez fosse legal que você amarra com outra parte da história. Não, essa não é a minha ideia, não aceito sugestões, não aceito alterações. Então eles deixam que você apresente, você faz essa entrevista e que você fala um pouco. Na entrevista você fala um pouco de novo, tudo que você já escreveu e enviou para eles, e eles também vão fazer outras perguntas. No meu caso, eu tô indo para contar a história da minha bisavó, que teve uma vida, assim como eu imagino que de várias pessoas, né? Teve uma vida muito sofrida e muito marcada por escolhas que ela não pôde fazer, escolhas que a sociedade impôs para ela. Então, eu tô indo para contar a história da vida dela, a narrativa dela, porque eu acho que ressoa muito e reflete muito ainda no que hoje a gente tem de vivência enquanto sociedade. E todo mundo vai com um projeto mais ou menos assim mesmo. O Reanima é sobre
artistas e animadores e contadores de histórias que têm algo para dizer para o mundo, que não seja só um reflexo do que ele pensa, do que ele é, do que ele acha, mas que reflita também, cause reflexões em outras pessoas, cause reflexões no mundo. E ele propõe isso, ele propõe que você vá e você esteja disposto a embarcar numa jornada de autoconhecimento de você enquanto artista, de você enquanto impactador do mundo, né? Enquanto influenciador de ideias e de representações que a sua arte pode trazer. Uma última coisa que eu queria falar sobre o processo seletivo leiam o site, entrem no site, leiam um site de cabo a rabo, que vai estar lá quais expectativas eles têm para a turma, porque não só não quer dizer que a minha seleção seja igual à segunda seleção de turma, pode ser que eles estejam esperando coisas diferentes, alunos diferentes, e leiam no site, porque eles falam o que eles esperam, e quando vocês forem escrever as cartas de vocês, não fica contando historinha, não. Conta por que você acha que você vai acrescentar ao programa. Pensa numa entrevista de emprego. O que você tem para acrescentar ao programa e o que você acha que o programa vai acrescentar para você. Conta as suas expectativas. Isso é muito legal, de você deixar claro para eles assim quem você é e quem eles podem ser na sua vida enquanto artista. E boa sorte. Se vocês quiserem tirar dúvida, tá aí meu direct também aberto para quem quiser mandar uma mensagem e perguntar alguma coisa. Não, Sara, muito legal. E antes da gente passar para a próxima questão, eu queria saber quantas pessoas que passam na bolsa? Ah, sim. Então, é muito nebuloso esse resultado final, assim, porque eles oferecem 23 vagas, mas nem todas vão ter bolsa garantida. Quando eu tentei, se eu não me engano, foram 20 alunos que tinham vaga garantida, porque o Reanima, ele abre também se a pessoa quiser pagar o curso, fazer enquanto mestrado mesmo, vou pagar a mensalidade e tal. Geralmente os cursos do Erasmus também são abertos para isso, para alunos que tiverem condição financeira de pagar. Mas quando você está se inscrevendo, você diz se você tem condições financeiras de pagar ou não. É importante também o país de onde você está saindo, que tem bolsas diferentes. Por exemplo, os europeus ganham menos bolsa, porque eles já estão saindo direto da Europa, eles não têm gasto com visto, não têm gastos tão grandes com passagens, às vezes não tem gasto também com roupa, né? Porque eles já têm roupa de frio, né? Neve é outro negócio, se vestir para neve é outra história. E aí é baseado na quilometragem do seu país de origem. Tudo isso tem explicado bonitinho no edital. Mas para o meu curso foram 20. Se eu não me engano, não chegou a 23, não. Foram só bolsistas mesmo que eles selecionaram. Ninguém se candidatou para pagar, não. Ah, ótimo, bom para saber, né? Para o pessoal tentar. E agora eu vou puxar um gancho, até que você estava falando isso, que eles procuram muito as pessoas que têm algo a dizer, que têm algo, né, para inspirar outras pessoas a deixar a marca no mundo. E eu quero te perguntar quem que te inspira, quais que são as suas principais referências aí? Minhas referências vão muito de contadores de história, né? E aí vem do cinema. Eu vou começar por um dos primeiros diretores que eu percebi que eu gostava de um estilo de direção, que era o Fernando Meirelles. Tinham várias coisas que eu via na televisão, no cinema brasileiro, e eu ficava assim, nossa, eu gosto de filme tal. Ah, aquele filme eu não gostei, mas aquele negócio eu gostei. E eu descobri qual era o fator em comum. Ele era diretor ou roteirista desses projetos. E aí eu gosto muito do jeito que ele narra, e eu queria deixar aqui algumas indicações de obras dele, que é Cidade de Deus, que ele dirigiu junto com a Katia Land, Ensaio sobre Cegueira, e tem uma série da Globo que aí eu não sei o quão fácil ou difícil é de achar essas coisas, mas chama Som e Fúria, e é muito legal também, é um projeto que ele fez parte. E para quem é criança e se lembra, ele também fazia parte de Castelo Rá-Tim-Bum. Também é uma marca da minha infância, assim, da minha inspiração, assim, é muito forte. No cinema internacional, eu ainda tenho algumas coisas no cinema nacional, mas vou deixar, porque são mulheres, eu vou deixar para o bloco de mulheres. No cinema internacional, eu gosto muito do Jordan Peele, que é o diretor de Corra, Nós, produziu Infiltrados na Clã. Eu acho muito fresco a narrativa que ele traz para o cinema. Muito legal a forma como ele narra as histórias, ele constrói as histórias. Ele tem uns plot twists
que não são forçados, sabe? Não força essa amizade, mas brinca com a expectativa e com a mentalidade que a gente tem atual da sociedade, né? Acho muito bom, acho muito fresco a narrativa dele e a reflexão que ele traz pra gente, os socos no estômago, né, que a gente tem quando a gente assiste o filme dele, são mais do que necessários, são assim, passando da hora da gente mudar essa história. Eu gosto muito da narrativa do Scorsese também, do Martin Scorsese, que é o diretor de Os Bons Companheiros, Ilha do Medo, do Irlandês. Eu acho muito legal como ele constrói a história. E quando você vê, você já tá ali grudado na narrativa, você quer saber como é que aquilo acaba. Você nem entendeu o que foi que te prendeu, mas você já tá lá, você já tá curiosíssima. E aí, voltando nas referências nacionais, mas dessa vez fazendo um bloco de mulheres que me inspiram, eu vou começar pela Ana Mui Laerte, que é a diretora do Que Horas Ela Volta. Gosto muito do trabalho dela, gosto muito das coisas que ela faz. O próprio Que Horas Ela Volta, a gente tem até um vídeo no YouTube do Donas, analisando esse filme. Muito legal, muito bacana mesmo. É muito gratificante ver mulheres trazendo narrativas assim tão pessoais e tão fortes para a nossa história, que provocam e falam do nosso país. Eu acho lindíssimo o trabalho dela. Também gosto da Petra Costa, que dirigiu Helena, dirigiu o último indicado ao Oscar brasileiro, que foi Democracia em Vertigem. Também é muito bonita a narrativa dela, a personalidade que ela traz para os filmes dela me agrada muito. Eu também a Daisy sempre comentava isso comigo, que toda vez que eu tenho alguma ideia, sempre tem uma raiz na minha vivência, na minha história, e faz muito parte de como eu crio as coisas mesmo. E eu acho muito legal como ela também traz isso para as histórias dela. E a última, que aí é estrangeira, é a Greta Gerwig, que é a diretora de Lady Bird, Adoráveis Mulheres, que eu não gostei tanto assim, mas ainda acho o trabalho dela, ainda estou interessada em conhecer mais o trabalho dela, assistir mais coisas dela. Também acho muito legal como que ela traz esse ponto de vista da mulher assim na história. Eu lembro que tinha cenas em Lady Bird que faziam tanto sentido para mim, mas é uma coisa que é tão corriqueira na nossa vida. A forma como ela conversava com a mãe dela, ela brigava com a mãe dela, elas se resolviam. É uma coisa, eu acho, que faz tão parte da comunicação de mulheres, e eu nunca tinha visto aquilo representado na tela, foi tão surpreendente. Exatamente isso. No momento a gente está brigando, no outro momento a gente está comentando alguma coisa interessante em comum, no outro momento a gente está falando de um assunto que a gente puxou faz horas atrás, mas a gente está concluindo agora o assunto. Agora que voltou assim, para a cabeça da gente. Acho muito legal de acompanhar, eu gosto muito de ver como que a perspectiva feminina traz outra história para a direção, traz outro olhar e traz histórias diferentes, né? A gente está acostumado na linguagem visual masculina, e aí realmente a gente vê que existe um imagético diferente quando o filme é dirigido por uma mulher. Eu achei muito legal as referências que você citou, até porque, não só comentando, mas o porquê que você, né, assim, gosta de tal e o que te chama mais atenção, porque eu acho que isso é um exercício muito legal da gente fazer mesmo, sabe? Do nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente tem, tipo, várias referências, né? Tipo, de profissionais, enfim, obras e tal, e às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente gosta ali, mas é legal fazer esse estudo de análise e tal, para você também se descobrir, se conhecer, né, como profissional criativo, e você saber fazer essas escolhas, né, também, na hora de criar suas próprias obras. Então, eu achei isso bem legal. Eu achei muito legal também, e eu queria comentar que eu achei muito curioso como que não tem animação na lista de referência, porque a gente sempre pensa, né, que não, um animador, um ilustrador, as referências vão ser disso, né? E eu acho isso muito legal também, é só curioso. Pois é, eu até pensei em falar das animações e tal, mas eu não sou em animação, eu não sou tão apegada assim a diretores. Eu sou mais apegada a narrativas e estilos de estúdio. Eu gosto muito do trabalho da DreamWorks, do trabalho da Laika. Eu acho que existe uma coesão nas histórias, na forma como eles contam as histórias, que me agrada demais. Eu gosto muito de como a DreamWorks sempre traz umas histórias meio malucas, muito cômicas, muito cartunescas, e às vezes elas funcionam, às vezes elas não funcionam muito bem, mas elas ainda assim são sempre muito divertidas. Gosto como que a Laika narra as coisas de uma maneira meio sombria, mas ainda assim é muito poética, muito fofinho, você se apega muito aos personagens. E a Pixar nos últimos anos tem me decepcionado, porque eu tenho percebido uma fórmula nas histórias dela.
E aí eu fico meio chateada quando eu assisto filmes. E eu sinto escolhas muito comerciais nas histórias e menos narrativas. Aí eu fico meio decepcionada, mas também gosto muito ainda das coisas da Pixar e da Disney. Sempre assisto. Nem sempre fico lá feliz com o resultado, mas sempre assisto. E Sara, vamos falar sobre o futuro? Quais são suas metas aí para o futuro? 2021, né? A gente já sabe que vai rolar aí o mestrado, mas o que mais você está planejando? Então, eu espero explorar mais agora o mercado internacional, assim, não só indo, né, para lá para estudar e aí tentar fazer estágios, tentar conhecer o mercado deles na prática, mas daqui também pegar freelas, me arriscar mais pegando freelas e parar com essa mentalidade de eu não tenho portfólio bom o suficiente para isso, eu não consigo essa vaga, tentar, né? Se der errado, tudo bem, mas eu quero tentar, eu quero me jogar nisso daí mais. E trabalhar mesmo, eu trabalhei muito tempo com publicidade, muito tempo com o institucional, né, com soluções de narrativas para assuntos complexos, e eu quero trabalhar mais com essa narrativa histórica e ficcional de mensagem pessoal e não tanto mais alguma coisa prática e comercial, assim, para terceiros. Ficam aí de metas. E, afinal de contas, é um mestrado, quem sabe também ir para a carreira acadêmica, eu não sei. Eu gosto muito de dar aula, eu tenho muito essa didática de ensinar as pessoas a fazer as coisas. Pode ser também uma meta do futuro, eu não sei. 2020 explodiu todas as ideias, né? E todos os planos de vida que eu tinha. Então, eu ainda estou coletando meus caquinhos, assim, e tentando montar o que vai ser a próxima estrada que eu vou trilhar. Mas ótimo, né? Tá aí aberto e aí é tentar mesmo, só tentando que a gente vai saber. E agora, né, como sempre, para fechar, a gente sempre pede uma indicação. Hoje vamos dar duas, porque somos todas do Donas, então vão ser duas indicações do Donas. Eu vou dar a minha primeiro, que a gente conversou aqui, eu resolvi dar a indicação de um artbook. Como a Sara já deu a dica aí que tem que saber falar inglês para esse mercado de fora, gente, esse também é inglês, tá? O livro. Infelizmente não tem tradução. Mas então, minha indicação é o artbook do The Book of Life, o Festa no Céu, que ficou traduzido, que ele foi um filme dirigido pelo George R. Gutierrez e ele tem um visual maravilhoso. A gente estava falando aí sobre animação 3D, né? E eu acho que ele é um dos que mais explorou assim o que uma animação 3D pode ser. E o artbook é muito bom, o artbook é feito pelo próprio diretor, foi o diretor mesmo que escreveu, então eu acho que é uma visão muito pessoal sobre o trabalho, sobre como que surgiu tudo, e ele é lindo, quem não viu o filme ainda vá ver, é um dos filmes que eu até tenho que rever esse ano, eu gosto muito dele, eu acho o design muito legal, eu acho muito legal como eles resolvem tudo com as formas, as diferenças, e é um artbook que para mim ele é muito denso, sabe? Ele geralmente tem alguns artbooks que mostram um pouquinho de desenho, falam um pouquinho do processo, mas esse eu acho que é um dos que mais me explicou coisas do que o diretor estava querendo e como para onde que eles foram. E ele é lindo, todo colorido. Então fica a minha indicação aí, quem puder, chama Art of the Book of Life. Muito bom. Eu vou indicar, então, duas coisas. Eu vou indicar um livro para vocês, chama Praia de Manhattan, da Jennifer Egan. Estou lendo ele ainda, mas estou muito interessada na história, então vou deixar minha indicação aqui. Eu tendo a ler livros de mistério, livros policiais, esse não é diferente. Ele conta uma história meio de gangster, assim. Fica aí, né? Fica aí a influência do Scorsese na minha vida. E eu quero deixar também, baseada nesse papo aí que a gente teve sobre mercado e sobre coisas que a gente não tem muitas respostas, né, para animação ainda, eu quero indicar o Instagram, que é o Animatopper. É de um pessoal de São Paulo, que eles nasceu como um grupo no WhatsApp, que uma amiga me chamou para participar sobre animação, e aí eles perceberam que tinha umas conversas muito produtivas lá e resolveram fazer um Instagram e um servidor no Discord, porque o WhatsApp tem limite, né? Mas é muito legal porque eles são um grupo de pessoas muito abertas para ter essas conversas e eles são de um mercado muito forte, que é São Paulo, nessa área. Então, eles têm conversas muito abertas sobre preço,
sobre dificuldades da carreira, dificuldades de ser freelancer, dificuldades de equipamento. Às vezes o pessoal manda dúvida lá até sobre ergonomia, como é que vocês montam o setup de vocês para trabalhar, como é que é a mesa de vocês. É muito legal porque esse tipo de dúvida, eles também trocam essas figurinhas, assim, eles trocam essas informações. E eles também dão umas dicas de, não trabalha com esse estúdio porque eles são ruins de paga, ou porque eles pagam mal. Tem todas essas dúvidas e o principal do grupo mesmo é divulgação de vagas de freelancer e de emprego. Mas o pessoal é muito aberto para ter discussões de maneira geral sobre a profissão. Recomendo, vão lá seguir eles, vão lá. Eu acho que é o mais próximo que a gente tem de um sindicato, digamos assim, porque é um lugar que a gente pode se reunir enquanto profissional e falar de ser animador, de ser profissional de arte. É importante também a gente tirar essas dúvidas e a gente entender o mercado de uma maneira menos perdida e menos individual e mais enquanto grupo, porque várias profissões têm isso. Se vocês perguntarem para profissões mais tradicionais, médicos, engenheiros, advogados, todos eles têm uma organização de classe que eles reivindicam as coisas enquanto profissionais unidos. E a gente está precisando fazer isso com o mercado criativo também, para a gente ficar menos perdido e menos culpado de quanto eu cobro, estou sendo explorado, não estou sendo explorado, como é que eu melhoro a minha vida profissional. Estou aí deixando um canal que eu acho que está se tornando, está seguindo por esse caminho, está se tornando uma boa pedida para isso aí. Eu participo desse grupo também, recomendo, muito bom. Seguir todas essas dicas aí. E, Sara, a gente queria deixar um espaço para você falar alguma coisa aí, se você quiser falar e tal. Quer dar alguma dica, alguma recomendação final? A palavra é sua. Gente, eu tenho uma última dica, assim, uma última recomendação para dar. Que é exercitar a cara de pau e a coragem de, sabe? Isso é uma coisa que é minha mãe que me puxa muito para ser assim, desde que eu sou criança. Eu tenho várias histórias aí de coisas que eu consegui na vida, porque eu tinha um não e eu fui lá e insisti. E aí a pessoa falou, tá bom, então pode ser. E muita da minha trajetória profissional também foi isso. Eu tive nãos, eu fui atrás, eu insisti, e eu transformei esses nãos em sim. Com capacidade profissional, com insistências mesmo, às vezes não tinha ali capacidade profissional, mas você persiste, aí uma hora dá certo. Porque é assim, ninguém começa 100% profissional, ninguém começa pronto para o mercado, e às vezes você acha que você não vai dar conta de um trabalho, e você vai sim, você pega. Quando eu acho que a gente tem que perder esse medo de saber 100% do que aquele trabalho está te pedindo. Às vezes você sabe 80%, às vezes você sabe 70%, e você sabe que você dá conta de aprender o restante, então se joga, se arrisca, se desafie a conseguir. Eu e a Daisy fomos para um intercâmbio da graduação, que é o intercâmbio que eu falei que foi super importante para definir para mim o que eu queria ser enquanto profissional. A gente começou esse processo de inscrição sem ter certeza se a gente passaria, porque a gente não sabia nem se a vaga se aplicava a gente. Estava sendo decidido na justiça isso. E no final a gente foi, deu certo. O mestrado eu fiquei sabendo pouco mais de um mês, uns 40 dias antes de fechar o prazo de inscrição. Eu tinha que correr atrás das traduções, eu tinha que correr atrás da prova de inglês, eu tinha que escrever todas as coisas que eu precisava escrever para enviar para eles. Eu me dediquei, fui e passei. Então, não desistam antes de tentar. E se para tentar tá difícil, façam aquele esforço, assim, se é o que vocês querem, se é o que vocês acreditam que vai dar certo, dá esse 110%, assim, acredita em você mesmo, tenha mais fé em você mesmo, no seu taco, confia no seu taco e vai. E se der errado, tá tudo bem, você tentou. Você tenta de novo, você vai estar mais preparado para a próxima vez que você se deparar com um desafio que você acha que não dá conta. Muito bom, palminhas aqui, porque concordo super com essas palavras. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que exercitar, né? Tipo, todos nós, eu acho, todo mundo, tipo, ser mais cara de pau, mais confiante, né? E sim, gente, a gente dá conta, assim. E tudo bem se não der certo. Pode dar certo depois, sabe? Exatamente. Se não deu certo agora, na próxima vai dar um pouco mais certo, ou um pouco menos errado. Exatamente. Já vai ter feito uma vez. Bom, Sara, muito obrigada aí por participar desse episódio, foi muito legal.
A gente, né, participa aqui do Donas e tal, mas é sempre bom a gente ter também essas conversas, a gente sempre vai aprendendo, né, compartilhando aí as experiências, e eu tenho certeza que muita gente aprendeu muito também ouvindo as suas histórias e se sentiu com certeza motivado também a procurar, né, e procurar seu caminho aí na indústria criativa, que eu acho que estamos todos nós aí sempre à procura de melhorar e tal. E é isso. Gente, se vocês tiverem alguma indicação, né, para o DonasCast aqui para Mulheres Criativas, vocês podem mandar um e-mail para o nosso Gmail, que é o art.donas, art.donas com 2 N's, @gmail.com, ou manda um direct também lá no nosso Instagram, mesma coisa, @art, sem o E, .donas com 2 N's, e manda aí sugestões de mulheres que vocês querem que a gente entreviste aqui, ou sugestões também para o vídeo de freelas, estamos sempre abertas aí. Eu que agradeço vocês, meninas, por me dar espaço para falar pelos cotovelos. A gente se vê no próximo episódio, então. Tchau!